Hoje eu quero compartilhar com vocês uma parábola. Eu acho que uma das mais conhecidas na Escritura Sagrada é a parábola do filho pródigo. Lucas capítulo 15, do versículo 11 ao versículo 24, nos ensina a respeito do amor que Deus tem pelos seus filhos. Lucas capítulo 15, se você tiver a sua Bíblia, você pode abrir, senão você pode acompanhar a leitura aqui. Lucas 15, do versículo 11 ao versículo 24. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. Lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. A TV aí. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeiras que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, disse ele: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Pai, em nome de Jesus, que essa palavra ela venha com poder e direção dos céus para as nossas vidas. Que o teu Santo Espírito, através dessa palavra, convença cada um daqueles que estão aqui de que nós não podemos dar desculpas com relação à nossa vida espiritual. Então que o Senhor nos ajude a vivermos e a ensinarmos e pregarmos essa palavra de amor, mas também de arrependimento. Te pedimos isso e te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém, queridos. Queridos, quantas e quantas vezes nós não estamos dando desculpas a respeito de uma vida cristã desalinhada com a vontade de Deus. Eu não estou falando só sobre coisas que nós devemos fazer, mas sobre uma vida que deveríamos ou que devemos ter, mas que infelizmente não temos zelado por essa vida. Muitas vezes, queridos, estamos tentando justificar as nossas falhas dando desculpas. As desculpas porque nós pecamos, as desculpas porque nós escolhemos caminhos que não agradam a Deus, as desculpas porque frequentamos lugares que nos afastam do Senhor. E tudo isso, lá na frente, vai gerar uma consequência que certamente ninguém gostaria de experimentar. Não há desculpa para permanecer no pecado. Deus sempre nos chama, assim como Ele fez em toda a história cristã, Ele está sempre nos chamando a uma vida de arrependimento. O pecado, ele sempre nos leva para mais longe, cada vez mais distante do centro da vontade de Deus. Mas o arrependimento, e é isso que essa parábola fala a respeito da história de um jovem que errou, que cometeu pecados, mas que teve a oportunidade de voltar e reconstruir a sua vida segundo essa parábola.
Hoje nós vamos falar sobre sem desculpa para o pecado. Sem desculpa para o pecado. Desde o jardim do Éden, o inimigo plantou uma justificativa, uma desculpa, na verdade, uma homologação de um pecado, quando fez com que Adão e Eva não assumissem a responsabilidade, mas jogassem para outras pessoas, no caso de Adão para sua esposa, da esposa para a serpente, mas de fato eles não assumiram aquilo que era responsabilidade deles. Eu quero, queridos, que você hoje tenha consciência de que o pecado, ele não deve ser direcionado para uma outra pessoa, mas você tem que ter a responsabilidade de assumir os seus erros e as suas falhas, os nossos erros e as nossas falhas, e assim temos a oportunidade de sermos restaurados e tratados pelo Senhor. A primeira coisa que eu gostaria de falar sobre esse pecado, por isso nós não devemos dar desculpas, é que o pecado, ele nos afasta das pessoas certas. O pecado nos afasta das pessoas certas. E quem são as pessoas certas na nossa vida? São todas as pessoas que nos encorajam a estar mais próxima do Senhor. As pessoas que muitas vezes nos confrontam com o nosso pecado, com os nossos comportamentos, com as nossas atitudes, que nada agrada ao Senhor. Essas pessoas que querem e que zelam por nossa vida, muitas vezes, essas pessoas são os nossos pais, são os nossos irmãos, são os nossos líderes, pessoas que estão atentas à nossa vida, não para ficar nos fiscalizando, mas para nos ajudar a ter uma vida que agrada a Deus. Eu lembro de quando nós começamos a discipular as pessoas, uma das pessoas, ela falou, compartilhou assim comigo e comigo: parece que vocês vivem parece que você vive me fiscalizando, e a intenção não era essa. Ou seja, se a pessoa pediu para que alguém pudesse discipular, para que alguém pudesse orientar, para que alguém pudesse ajudar essa pessoa a viver no centro da vontade de Deus, é natural que essa pessoa tenha a responsabilidade de ter um olhar mais diferenciado dessa pessoa. É igual uma mãe ou um pai, quando no meio de tantas crianças correndo e gritando, ela vai estar naturalmente observando todas, mas especialmente o seu filho. Ela vai estar olhando todas, mas especialmente atenta ao que o seu filho fala, à maneira que o seu filho se comporta, se ele se machucou, se ele está machucando um coleguinha ou alguma coisa assim. Essas são as pessoas certas que devem estar ao nosso lado. As pessoas certas, elas estarão sempre nos trazendo para vivermos segundo a vontade de Deus. Lucas capítulo 15, versículo 12, 13 diz: o mais novo, o filho mais novo disse ao pai: pai, eu quero a minha parte da herança. Assim ele reuniu tudo o que tinha. E o que é que ele faz? Ele se afasta das pessoas certas. Ele se afasta da sua casa, ele se afasta do seu pai, ele se afasta do seu irmão, e ele agora vai viver a sua vida independente. O filho mais novo, como diz o texto, escolheu se afastar do pai e da sua família para seguir o que? Os seus próprios desejos. Muitas vezes nós confundimos os nossos desejos com aquilo que é a vontade de Deus. Aquilo que Deus nos prometeu, que supriria as nossas necessidades. Às vezes a pessoa fala assim, pensa que Deus tem que fazer tudo o que Ele quer, dar tudo o que Ele quer. Não, o Senhor disse que supriria as nossas necessidades, não os nossos desejos. E esse jovem, ele sai de casa, ele deixa as pessoas certas, e ele agora vai em busca de viver e conduzir os seus passos segundo os seus desejos. O pecado, querido, sempre nos leva a romper, a nos desligar, a nos desconectar de relacionamentos importantes. Pode observar na sua vida ou na vida de uma pessoa que está afastada dos caminhos do Senhor.
essa pessoa, ela se afasta de Deus, essa pessoa começa a se afastar da sua família, e quando eu falo da sua família, das pessoas que querem bem para ele, essa pessoa começa a se afastar dos amigos, essa pessoa começa a se afastar da igreja. Um grande exemplo é Adão e Eva, quando eles estão ali no paraíso, né? E o Senhor vem conversar com ele, procura Adão, e ele não estava onde deveria estar. Por quê? Porque o pecado sempre vai te afastar de quem de verdade quer o seu bem. Essas pessoas muitas vezes são vistas como pessoas chatas, são vistas como pessoas inconvenientes, mas nós precisamos, queridos, como igreja do Senhor, edificarmos uns aos outros, muitas vezes corrigindo, redirecionando, encorajando os nossos irmãos, e também precisamos estar abertos para sermos corrigidos. Por quê? Porque as pessoas certas na nossa vida sempre têm uma palavra de Deus para nós. Quando decidimos seguir os nossos próprios caminhos, a gente começa a desprezar os conselhos, a gente começa a desprezar a proteção daqueles que verdadeiramente nos amam. A pergunta que eu faço para você: será que você tem se afastado das pessoas certas por causa do pecado? Será que no lugar de você estar se aproximando de pessoas que de fato se preocupam, se importam de verdade com você, você está se afastando dessas pessoas porque você não quer mais ouvir a verdade de Deus e as correções divinas? Você está se entregando ao pecado, você está se entregando aos seus desejos carnais. Às vezes nós vamos dando algumas justificativas para nos afastarmos da célula, nos afastarmos do discipulado, nos afastarmos dos cultos, nos afastarmos dos nossos irmãos em Cristo. Eu estou trabalhando muito, eu estou muito cansado. Eu não estou dizendo que você não trabalha, eu estou dizendo que você não se cansa, eu estou dizendo, queridos, que muitas vezes nós usamos isso como desculpas, quando na verdade o que está nos afastando é o pecado. O pecado vai nos afastando da palavra de Deus, o pecado vai nos afastando do tempo de oração, o pecado vai nos afastando de tudo que nos conecta ao Senhor. O pecado, queridos, ele nos afasta de Deus e nos isola daqueles que realmente se importam conosco. Eu tinha um pastor que ele dizia o seguinte, que ovelha que se isola vira petisco de lobo. Hoje eu estava vendo um vídeo, e eu vendo alguns leões, né, eles quietinhos assim, eles começaram a correr, e quando eles correndo atrás de quê? Aí tinha uma zebra que estava isolada, e ela tentou correr, mas não conseguiu, eles abocanharam a zebra. Talvez, dificilmente isso aconteceria se ela estivesse junto lá, aquela manada, com aquela quantidade toda, não, mas ela estava ali isolada. E é isso que o diabo faz com a nossa vida, ele vai nos isolando, como fez com o filho pródigo. Ele vai nos afastando das pessoas certas da nossa vida. Faça uma avaliação e comece a contar nos seus dedos quem são as pessoas que de fato se importam com você. E quem são as pessoas que se importam? São aquelas que têm a autoridade de nos corrigir. Isaías 59:2 diz: mas as suas maldades separam você do seu Deus, e os seus pecados esconderam de você o rosto dele. Profeta falando para o povo de Israel: vocês estão fugindo de Deus, vocês estão tentando se esconder dele. Provérbios capítulo 1, versículo 8 nos diz: ouça, meu filho, a instrução do seu pai, e não despreze o ensino da sua mãe. Ele está dizendo o seguinte: meu filho, preste atenção em quem de fato cuida, ama e zela por sua vida. Nenhuma vida, querido, longe de Deus, conseguirá
encontrar a verdadeira felicidade. Então, quando a gente dá desculpas para o pecado, é natural que você comece a se afastar das pessoas certas da sua vida. Você já parou para pensar quantas pessoas você já se afastou? Pessoas que, de fato, que te amam, só porque você não quis e não quer ouvir a verdade. Segunda coisa, você não somente se afasta das pessoas certas, mas o diabo tem uma estratégia. Ele tira você do meio das pessoas certas e leva você para o meio das pessoas erradas. Ele tira você do meio das pessoas que amam e querem o melhor para você, não o que você deseja, mas o que é melhor para você, e coloca você no meio das pessoas erradas, das pessoas que querem tirar proveito de você, das pessoas que querem cometer pecados e querem trazer você também para cometer os mesmos pecados que elas cometem. Versículo 15 diz: por isso foi empregar-se com os cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. O irmão dele, ao se encontrar com o pai, ficar chateado pela maneira que o pai recebeu, ele fala para o pai: pai, esse teu filho, ele foi lá e gastou o que tinha com as prostitutas, vivendo de maneira irresponsável. Depois de desperdiçar tudo, queridos, o filho pródigo se viu dependente de estranhos e começou a trabalhar com um patrão que não se importava de fato com ele. O texto diz que ele sentia fome, que ele queria comer a comida dos porcos. Certamente esse homem não recebia o que merecia pelo seu trabalho. Esse homem não tinha comida digna. Ele diz que: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? É isso que o diabo faz. Quando eu e você estamos dando desculpas para o pecado, ele vai nos tirar do meio das pessoas certas, ele vai colocar a gente no meio das pessoas erradas. Comece a fazer uma avaliação das pessoas que te cercam. Como é a família dessas pessoas? Quais são os padrões, os valores que essas pessoas têm? Quais são os princípios que essas pessoas estão seguindo? Se você está convivendo com pessoas erradas, o que vai acontecer é que daqui para frente, a probabilidade de você ser contaminada por elas é muito grande. Eu já contei para você uma história de um grupo de amigos que me convidaram para ir para uma festa que tinha bebida. Eu disse: cara, não beba. Eles: não precisa, você pode ir, não precisa beber não, só vai lá ficar com a gente. E daqui a pouco eles me oferecem um vinho, e ele fala assim: vinho até Jesus bebeu. E aí você bebe, aí você acha docinho, e daqui a pouco você está indo para o fundo do poço. Deixa eu falar uma coisa para você, queridos. As pessoas erradas, elas vão te arrastar para o mundo delas. Elas vão sugar o que você tem até você se tornar igual a elas, sugador de outras pessoas. Porque elas não vão se contentar até você chegar ao fundo do poço. É isso que o pecado faz conosco. O pecado nos faz trocar boas influências por amizades erradas. O pecado nos faz sair da nossa família, do meio da nossa família, e considerarmos pessoas completamente desconectadas dos princípios e valores do Senhor como família. Pessoas que não nos aproximam de Deus, mas nos afundam ainda mais. Esse jovem, ele sai de casa e ele gasta tudo, e o texto diz que ele agora vai cuidar de porcos, e ele quer comer a comida dos porcos. Ele chega ao fundo do poço. A pergunta que eu faço é: cadê os seus amigos? Cadê as pessoas que estavam com ele nos dias da bebida e da prostituição? Cadê essas pessoas? Quando você está no fundo do poço, queridos, as pessoas
erradas não se interessam por você. Sabe quem geralmente estende a mão? As pessoas lá atrás que nós desprezamos. As pessoas lá atrás que nós chamamos elas de chata. As pessoas lá atrás que muitas vezes sofreram prejuízos que nós causamos a ela. Essas pessoas são essas pessoas que muitas vezes, e que na maioria das vezes, nos acolhem. Pessoas erradas não nos levam ao arrependimento, mas ao conformismo com o erro. As pessoas erradas, elas não nos instruem, não nos ajudam a fazermos uma avaliação se estamos caminhando certo. Eles simplesmente falam assim: continue assim, continue no erro, continue no pecado. Você merece, você precisa ser feliz. É com essa desculpa de felicidade que muitas pessoas hoje estão completamente afastadas dos caminhos do Senhor. Você tem se cercado de pessoas que te aproximam de Deus, ou você está cercado de pessoas que te afastam de Deus? Tem gente que está numa sensibilidade tão grande que você não pode fazer uma correção, que já diz: eu vou sair da igreja. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Se você não quer ser instruído na palavra, se você não quer ser muitas vezes corrigido, claro, em amor, me perdoe, você não vai permanecer nessa igreja. Você não vai permanecer em comunhão. Por quê? Porque é uma escolha sua, igual esse filho fez. Ele saiu do meio daqueles que se importavam com ele e foi para o meio daquelas pessoas que ajudavam eles a se sentir conformado com a situação. Quando você se afasta do Pai, de Deus, você vai acabar se cercando de quem não se importa com o seu destino eterno. Você vai acabar caindo no meio, ou até mesmo essas pessoas vão se aproximar de você, simplesmente para consolidar o pecado que infelizmente você tem alimentado. O diabo, ele é estratégico. Ele nos tira do meio das pessoas certas e coloca a gente no meio das pessoas erradas. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33 diz: as más companhias corrompem os bons costumes. Talvez você diga: não, mas eu sou forte, eu consigo resistir. A Bíblia diz: as más companhias corrompem os bons costumes. E não é somente mais as más companhias no sentido do físico, mas também do digital. As más companhias, elas vão te induzir ao pecado. E o que não falta são grupos, são influencers que estão conduzindo as pessoas a viverem uma vida cheia de pecado. Provérbios capítulo 13, versículo 20 diz: quem anda com os sábios será cada vez mais sábio. Isso é bom ou não é? Maravilhoso. Se eu ando com quem é sábio, eu vou me tornar mais sábio. Se eu ando com alguém que é espiritual, eu vou ser espiritual. Se eu ando com alguém que depende de Deus, eu vou ser um dependente de Deus. Se eu ando com um adorador do Senhor, eu vou me tornar ainda mais um adorador. Mas e o contrário? Porque é isso que o texto fala. Mas o companheiro dos tolos acabará mal. Se você continuar andando com pessoas descomprometidas do reino de Deus, você vai viver igual a eles, infelizmente. Aí você vai dizer: pastor, então eu tenho que anular todas as minhas amizades, todas as pessoas que eu me relaciono que não são cristãs? Não. Mas você não pode se deixar ser conduzido por essas pessoas. Você não pode se assentar no meio delas. O salmista, no Salmo 1, versículo 1 nos ensina que nós não devemos sentar na roda dos escarnecedores. Nós não podemos sentar no meio de pessoas que não estão com os princípios que nós temos.
que é a palavra de Deus. Se você se assenta no meio dessas pessoas, você começa daqui a pouco a falar igual elas falam, você começa a se vestir igual elas se vestem, você começa a querer o que elas querem, e daqui a pouco você vai estar vivendo igual a elas. Por quê? Porque o diabo não tem pressa, ele vai te moldando aos padrões do inferno. Mas queridos, eu fico imaginando, em um momento esse jovem, ele tinha a vida perfeita, ele estava no meio dos seus, ele tinha uma condição financeira boa, ele tinha o amor e o cuidado do seu pai, mas em um outro momento ele está no meio de um bando de gente, de pessoas que não se importam com ele. Se falasse para ele, oh, você vai sair de casa, isso vai acontecer, dificilmente ele ia acreditar. Ele ia pensar assim, com o dinheiro que eu tenho, isso nunca vai acontecer. Com os amigos que eu tenho, isso nunca vai acontecer. E é isso que o diabo quer que a gente acredite, que o mal nunca vai bater na nossa porta. O pastor Luciano Subirá, ele diz o seguinte: o pecado nunca vem sozinho, ele sempre traz destruição e escravidão. Ah, eu pequei e está tudo bem. Não, existem consequências para aquilo ali. Mas em terceiro lugar, queridos, além de nos tirar do meio das pessoas certas e além de nos colocar no meio das pessoas erradas, quando nós vamos dando desculpa para os nossos pecados, nós precisamos ter consciência que o pecado destrói o presente e compromete o nosso futuro. O pecado, ele vai destruindo o hoje e ele vai prejudicando o meu futuro. O texto diz que depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidades. Esse jovem, ele não somente, pelo que a gente vê nessa parábola, ele não somente estava se conformando com a vida no pecado, mas infelizmente esse jovem, ele estava cavando ainda mais fundo o seu poço. O filho pródigo, ele desperdiçou os seus bens e acabou na miséria. Como? Sozinho e sem esperança. Ele não tem mais ninguém que se importe com ele. Ele está na miséria. E ele está sem perspectiva. O texto diz que a vontade dele agora é comer comida de porco, é se alimentar com lavagem. O pecado não apenas rouba nossas bênçãos do presente, mas também ele vai sorrateiramente destruindo nossos sonhos e comprometendo o nosso futuro. Um dia desse eu vi uma entrevista de uma moradora de rua e perguntaram para ela: como é que você veio parar aqui? Ela falou assim: eu era médica. Meu Deus, imagine a vida que aquela mulher, o futuro que aquela mulher tinha. Vamos imaginar só pensando no humano, né? Na profissão que ela tem. Mas ela estava na rua. Ela começou a usar as drogas lícitas. Ela começou nas ilícitas e o dinheiro vai acabando e ela foi baixando o nível e ela foi ficando dependente do crack e foi perdendo tudo e se afastou do meio da sua família, porque a família queria corrigir, queria internar e ela não quis, ela foi para a rua. Ela achou melhor ir para a rua. Aquela mulher não tinha mais futuro. O presente dela, querido, ela não tinha mais presente, o futuro dela estava comprometido, porque se ela continuasse daquele jeito, o fim dela era a morte. O pecado não apenas rouba nossas bênçãos, ela não apenas nos tira de vivermos uma vida que agrada a Deus, mas ele vai comprometendo o nosso futuro. Nós vamos perdendo a perspectiva. O diabo quer que você pense, querido, que o pecado traz liberdade. Ah, como é bom. Ah, eu posso usufruir tudo. Tem aquele filme Advogado do Diabo, e uma das frases que ele fala é a seguinte: liberdade é nunca ter que pedir perdão. Mas nós cremos que liberdade
é ter a oportunidade de pedir perdão àquele que verdadeiramente pode nos perdoar, o Senhor. O diabo, ele quer que eu e que você pense que dar desculpas para o pecado, que viver a vida obscura, isso vai nos trazer liberdade, mas na verdade ela vai nos escravizar e ela vai nos destruir. Talvez você não esteja sentindo isso, porque se você, aquele jovem quando saiu de casa, ele também não saiu num dia e já entrou no fundo do poço no outro dia. A parábola nos dá a entender que houve um processo. E há muitas pessoas que estão vivendo e amargando um processo de escolhas erradas que fizeram lá atrás, de pecados que esconderam lá atrás. Será que eu e você, será que nós temos permitido que o pecado destrua a nossa vida e os planos que nós temos para o nosso futuro? O pecado, ele promete prazer, mas o que ele vai entregar? Destruição, ruína, tristeza. Quando Adão e Eva eles pecam, a Bíblia diz que antes de pecar, ele diz que ele estava conversando com a serpente, e a serpente fala assim: não, Deus sabe que você não vai morrer, mas vocês serão conhecedores do bem e do mal. Ou seja, ela vendeu uma mentira para este casal, dizendo que ia terminar tudo bem. Mas nada termina bem quando eu e você ficamos dando desculpas para o pecado. Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é o quê? É a morte. Não tem outra coisa. Alguma coisa vai morrer. Vai morrer os seus sonhos, vai morrer os projetos, vai morrer o seu destino espiritual, a sua vida e a sua relação com Deus. Porque o diabo ele tem um propósito. A Bíblia diz que João 10,10, o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. E o Senhor diz: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. É como se o Senhor estivesse dizendo o seguinte: ó, escolha quem vocês querem. Vocês querem conviver com o ladrão ou vocês querem conviver com aquele que vai dar vida abundante? Vocês querem o ladrão ou vocês querem o bom pastor? Lutero diz uma frase o seguinte: você não pode impedir que os pássaros voem sobre sua cabeça, mas pode impedir que façam um ninho em seu cabelo, ou seja, na sua cabeça. Você pode não ter como impedir de ser tentado. Nós não podemos viver uma vida sem que a gente cometa algum tipo de pecado. A gente peca. Mas nós podemos fazer a opção de não viver no pecado, de não viver segundo os padrões do diabo. Quarto lugar, queridos, o pecado deve ser abandonado. Por quê? Porque se ele me tira do meio das pessoas certas, se ele me coloca no meio das pessoas erradas, se ele compromete o meu presente e o meu futuro, eu não posso continuar caminhando com isso. Então, eu e você, nós precisamos fazer uma escolha agora, já. Verso 17, 18 diz: caindo em si, depois de querer comer as comidas dos porcos, ele diz: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai. Domingo passado, nós tivemos uma como é que fala? Não é uma lembrança, como é que fala? Uma ótima notícia. Terminamos o culto e 2 pessoas nos procuraram e disseram: pastor, eu quero voltar para Jesus. Eu quero voltar. Eu não quero viver uma vida de desculpas. A gente falou sobre desculpas em geral. Eu não quero mais viver essa vida. Eu quero viver uma vida que agrada a Deus. E queridos, não tem como voltar para o Senhor se você quer continuar no pecado, se você quer continuar sujo, se você quer continuar junto dos porcos, das pessoas erradas. Não tem como voltar para o Senhor desse jeito. O filho, ele reconheceu o seu erro,
Ele tomou uma decisão, ele voltou atrás, ele voltou para o seu pai. Ele pensa assim: meu Deus, da casa do meu pai tem pão com fartura, olha a minha vida. Eu fico pensando, queridos, eu, graças a Deus, nunca passei por essa experiência de me desviar, de me afastar dos caminhos do Senhor. Mas eu sei como era a minha vida sem Deus. Mas depois que eu entreguei minha vida ao Senhor, tem problemas, tem dificuldade? Tem, queridos. Mas elas não vêm de Deus. Elas vêm da minha vida pecaminosa. Elas vêm desse mundo caído. O arrependimento verdadeiro, genuíno, envolve, eu quero falar sobre esses 4 passos que demonstram que alguém verdadeiramente está arrependida. E quais são eles? Primeiro, uma pessoa que está arrependida, ela reconhece o seu pecado. Se ela fica ali justificando: mas eu fiz isso por isso, mas foi por causa disso, mas isso, meu irmão, muita justificativa demonstra que você não está arrependido de nada. Talvez você esteja ali sofrendo com a consequência do seu erro. Então você precisa de fato botar na mesa assim: eu pequei, eu errei, eu não deveria ter feito isso, e acabou. A primeira coisa é esse reconhecimento. Porque se você quer pular logo para misericórdia, e você não passou pelo processo de reconhecimento, você não demonstra de verdade arrependimento. Então, primeira coisa, reconhecer. A segunda coisa, abandonar o pecado. A palavra do Senhor diz que aquele que confessa o pecado e deixa, alcança misericórdia. Aquele que confessa: eu até reconheço, mas não deixa, você não está arrependido coisa nenhuma. Você está com remorso. Pastor, mas é uma fortaleza que eu preciso romper. Querido, então encontre alguém que você compartilhe dessa fortaleza, para que vocês possam começar um processo de tratamento espiritual. Essa pessoa, ela reconhece, ela abandona o pecado. Foi isso que ele fez. Olha onde eu estou, na casa do meu pai tem pão com fartura, que morro de fome, eu vou voltar e vou dizer: Senhor, Pai, pequei contra o céu e contra Ti. Eu reconheço o meu pecado, eu abandono o meu pecado. Mas um outro passo que ele busca é a restauração. Toda pessoa que se afasta de Deus precisa passar por esse reconhecimento, precisa abandonar o pecado, precisa iniciar uma restauração na sua vida. Vamos usar essa expressão, uma desintoxicação maligna. Espera aí, pastor, o senhor está falando que quando eu me arrependo, quando eu confesso meus pecados, o Senhor não me perdoa? Ele perdoa imediatamente, mas os hábitos que você tinha, às vezes continua. E são esses hábitos, esse processo de restauração precisa começar nesses hábitos. Converse com uma pessoa que era viciada em pornografia, por exemplo. Pastor, se eu confessar, o Senhor me perdoa? Perdoa. Mas o hábito de buscar isso, esse dano, muitas vezes, na sua mente, foi causado pelo pecado, e você precisa passar por um processo, um tratamento, às vezes até com um psicólogo. Mas sem dúvida, é espiritual também. É por isso que Tiago fala que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros. Se você tem algum tipo de vício e você quer se libertar desse vício, você tem que sair do meio das pessoas erradas. Você tem que se envolver com as pessoas certas. Você tem que, de fato, reconhecer o seu erro, abandonar o seu pecado e encontrar uma pessoa que possa e tenha autoridade de corrigir você. Deus não rejeita quem se arrepende. A Bíblia nos mostra aqui que Ele não rejeitou o filho pródigo. Ele recebeu de braços abertos. Você está disposto? Você está disposto a abandonar o pecado e voltar para Deus?
Talvez você diga: não, pastor, mas ninguém sabe do que eu estou fazendo, mas Deus sabe. Talvez você não falou isso com ninguém, mas você está percebendo que seu estilo de vida está te afastando das pessoas certas, que teu estilo de vida está te levando para o convívio das pessoas erradas, dos lugares errados, dos ambientes tóxicos espiritualmente. Você sabe que essa situação que você está vivendo, pouco a pouco, está destruindo o teu presente, está comprometendo o teu futuro. E você sabe, e o Espírito Santo de Deus sempre te diz: abandona esse pecado, se afasta desse meio que só te destrói. Atos capítulo 3, 19 diz: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Veja o processo: arrependimento, voltar-se para Deus. E quando você volta para Deus, você volta para o meio das pessoas certas, você volta para o lugar certo, você mostra arrependimento, e aí o texto diz que aí os seus pecados serão cancelados. 1 João 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Não importa, querido e querida, o quão distante, o quão longe você foi, Deus tem sempre um caminho de volta para você. Não importa. Não importa o buraco que você se meteu, não importa o nível de pecado e o quão vergonhoso tem sido o seu presente. Talvez situações que ninguém sabe, mas você sabe. Não importa aonde você está, Deus te vê e Ele já preparou um caminho para você voltar. Não é por mérito, é por graça. Não é porque eu e você merece esse caminho. Não, é porque o Senhor é misericordioso. Queridos, eu quero te convidar a fazer uma avaliação da sua vida. Eu quero te convidar a pensar seriamente sobre isso. Quais são os pecados que você está dando desculpas? Às vezes é o pecado da falta de tempo com Deus. Às vezes é o pecado de vícios. Às vezes é o pecado de, de uma vida que não agrada a Deus. Pecado da pornografia. Pecado de compras compulsivas. Não sei. Você sabe. Você sabe o que está comprometendo a sua relação com Deus? Ou você sabe o que comprometeu a sua relação com Deus? O Senhor está te fazendo um convite hoje. E o convite que o Senhor está te fazendo hoje é o mesmo que Ele fez quando essa parábola foi citada. O seu Deus está pronto para te perdoar os pecados, cancelar todo o teu erro.